A nossa leitura hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isto é uma promessa, irmãos. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Se ele falou que estará conosco, com certeza ele tem cumprido. Estamos experimentando dias difíceis dentro e fora da igreja. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, já havia alertado a igreja sobre dias trabalhosos. Segundo Timóteo 3:1. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. Tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, afasta-se destes também. Tem uma voz macia, um ensino parecido que é coerente, mas por detrás são lobos devoradores. Observando as características desses homens, ficamos espantados, mas mais espantado ainda quando entendemos que Paulo está falando de pessoas que estão sobre a liderança da igreja, os falsos mestres. Observe o versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Esses homens eram os falsos mestres da época, estavam em evidência no meio do povo de Deus, prontos para pôr em prática seus desígnios malignos, suas intenções satânicas. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em um dos seus discursos mais inflamados contra a liderança espiritual da época, os advertiu e despertou os seus ouvintes. Mateus 23:15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, ou seja, um discípulo. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Observe que esses líderes da época de Jesus não são diferentes dos do nosso tempo. Fazem de tudo para atrair a atenção de pessoas simples, tornando essas pessoas tão cegas quanto antes. Muitas delas, com o intuito de melhorar de vida, caem na falsa pregação. Deem o seu tudo. E quando percebem, estão sem nada, sem fé, sem a esperança da vida eterna e fora da igreja. Foi para isso que Jesus Cristo veio, salvar do castigo eterno todo aquele que nele crê. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses líderes tornavam os convertidos merecedores de castigo pior do que os dele, 2 vezes mais. Jesus continua sua advertência em Mateus 23:3. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Observe, irmãos, que eles falavam, mas não praticavam. Jesus afirma que o ensino deles era de confiança. Não era como o ensinamento de muitos líderes hoje, oferecendo ao povo sal, sabonete, lenço, toalhas, óleo ungido. Eu queria saber como se unge óleo. Vemos que o problema não era o ensino, mas sim o modo de viver deles. Gostavam de apontar os erros dos outros,
mas não eram exemplos de nada nem de ninguém. Em Mateus 5:20, Jesus continua advertindo os discípulos. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Se o comportamento, o modo de falar, o modo de agir, de negociar, o modo de tratar com as pessoas não for superior ao desses homens, aqueles que pregam, aqueles que falam, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Em que nós, igreja, estamos errando, irmãos? Esta é uma pergunta. Uns dizem que precisamos de um avivamento, mas não vi nas Escrituras nenhuma narrativa de avivamento sem antes haver arrependimento e a volta à palavra de Deus. Precisamos sim, urgentemente, voltar às Escrituras Sagradas e, dependentes de Cristo, nos dobrar ao seu senhorio, não só de boca, mas com um coração quebrantado, um coração contrito. Isso Deus não rejeita. Hoje o que temos de exemplo para a nossa vida cristã é um legado muito ruim. Não vamos falar muito. Observamos somente os títulos. Esses homens, eles gostam de títulos. São bispos, apóstolos, patriarcas e sabe lá mais o que vão inventar. Em muitos púlpitos por aí, o que mais se ouve é: receba o homem de Deus, mas dificilmente usam a palavra servo. Mas quando escutamos, observamos os frutos dos tais e nos lembramos do que escreveu Paulo a Timóteo. 2 Timóteo 3,5. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Negarão o poder, porque o Evangelho é poder para todo aquele que crê, de ser salvo, de ser transformado, de ser levado para o céu, para onde está Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos alcançados pela sua graça e que, através desta graça, venhamos ser capacitados a viver a sua palavra e sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Portanto, vão e façam discípulos. O que é ser discípulo? Um dicionário comum, aprendiz, seguidor. Mas quando falamos de seguir a Cristo, o sentido da palavra vai muito além de um simples aprendizado. Precisamos renunciar a tudo que nos impede de seguir a Cristo e a sua palavra. Observe Mateus 10:37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por amor à minha causa, a encontrará. Tomar a cruz, esta expressão é símbolo de muitas coisas. Por exemplo, desemprego, solidão, perseguição, doenças, vergonha, desprezo, incompreensão, dificuldades diversas. Basta olharmos para a vida do apóstolo Paulo. Observe o que Deus mandou o profeta falar para Paulo. Atos 9:15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Quantas vezes você ouviu esse apelo na hora de fazermos o apelo para as pessoas receberem a Cristo? É um engodo, irmãos. Venha, aceite a Jesus, você vai ser transformado, a sua vida, as suas contas vão ser pagas, você vai ser promovido, você não vai mais ser funcionário, você vai ser dono de empresa, você recebe a chave do seu apartamento, do seu carro. Essa é a conversa, esse é o engano. Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Mas neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Discípulo de Cristo significa cumprir a vontade de Deus. Mateus 12:46. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Fazer a vontade de Deus, irmãos. Essa é a nossa função como discípulo. Nos torna família de Cristo. Cristo chama o discípulo para o trabalho. Marcos 10:16. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Ouvir o chamado de Cristo, aceitar o chamado de Cristo, é irresistível, irmãos. Quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Um verdadeiro discípulo de Cristo corre os mesmos perigos ao qual Jesus foi exposto. Marcos 10:32. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhe disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Quantos de nós somos zombados quando estamos evangelizando ou pregando em praça pública? Quantas pessoas, irmãos, não são afrontadas, pessoas que são espancadas e mortas pelo Evangelho? Um verdadeiro discípulo, ele sofre juntamente com seu mestre. A fé é um fator fundamental para ser um discípulo de Cristo. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado, o batismo não salva, mas é símbolo de morte e ressurreição em Cristo. Observe, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que se fez novo, irmãos? Uma novidade de vida, um novo comportamento, uma nova maneira de enxergar a realidade. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Ensinando não somente em quem devemos crer, mas como devemos viver os preceitos de Jesus no dia a dia. Em Atos dos Apóstolos, vemos os apóstolos fazendo novos discípulos. O ID estava sendo cumprido. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente o que ia sendo salvo. O testemunho dessa igreja, da igreja mãe, era tão agradável que Deus ia acrescentando pessoas dia a dia e estes eram salvos. Que Deus, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a todos. Amém.